Dito isto, vencemos uma barreira, vamos agora ver o que é que a gente precisa saber dos relógios. Que relógio eu vou comprar, né? Então eu preciso saber dos modelos, eu vou falar para vocês os principais, não todos, mas os principais que vocês vão saber. A construção, o movimento, o tipo de vidro e sobre as complicações. Então os principais modelos, quais são? Os modelos mais conhecidos são Dress Watch, o nome já está falando, ele vai ser útil em diversas situações formais e casuais, principalmente quando você tiver de blazer ou terno. Eu não usei hoje um Dress Watch, que eu estou saindo do padrão, eu estou com um relógio de bolso, ninguém usa isso aqui. Isso aqui foi difícil até adquirir, é um Tissot Quartz, vidro cristal de safira, Dress Watch, o Field Watch, o aviador, o aviator, o pilot também conhecido, e o Racing Watch. E tem hoje os híbridos, pessoal, que é a mistura disso aqui, isso aqui com a parte Smart. Tem uma parte dele que conecta com o seu celular. Então são os híbridos. Seria o X-Men do relógio. Eu não coloquei aqui. Estes modelos que vocês veem são Dress Watches. Eu fiz questão de colocar este que eu tenho. Este é um clássico. Quando alguém me pergunta, eu queria comprar um Dress Watch. Esse é o Black Museum da Movado. Eu tenho um de 40 milímetros, lindo eu acho, simplista, não tem marcadores, dial preto, só tem o sol do meio-dia, hour hand e minute hand. Este é um japonês que eu também tenho, é um Orient Bambino, que eu já recomendei para o Solon. Existe hoje segunda geração e várias versões da segunda geração. O que mudou foi a máquina deles, eu vou explicar daqui a pouco. E esse é um outro Dress Watch. O que é que o Dress Watch tem? Eles são simples, elegantes, são excelentes para situações formais, maioria com pulseira de couro, e o couro bom, não é couro sem vergonha, que você vê por aí, e eles são muito baixos de propósito, para você usar com camisa manga longa e usar paletó, blazer, etc. Então esses são os Dress Watch. Esse é o Field Watch. O Field Watch era usado na Segunda Guerra, nos campos de batalha mesmo. E ele tem um mostrador luminoso, quando você apaga a luz. Os números que são maiores, você vai ver números, os marcadores, né, como a gente já definiu, são maiores, você vai ver no escuro. Muitas vezes a strap, né, a pulseira, vai ser em nylon. Você pode ter também em borracha, pode ter em couro ou em aço, mas geralmente você vai ter em nylon ou em couro. Tem marcador grande, como já foi dito, tem mais robustez e também são relógios mais simples. Franklin, com tanto número assim, é simples, basta você ver o aviador. Este é o aviador. Ele é um relógio que advém do Field Watch. Ele é um relógio mais robusto. Ele tem uma caixa muitas vezes maior. Ele pode ter outros botões aqui para acionar algumas funções desse relógio. E você vê que ele tem várias outras funções no seu dial e no seu subdial. Números, o mostrador é luminoso, né? Os marcadores são luminosos. Muitas vezes você vai ter relógios que vão parecer Field, vão parecer Aviator. Então você pode confundir, mas você sabe o estilo. Esse é utilizado para situações menos formais, situações mais casuais. Aqui nós temos um relógio de mergulho, ou Diver Watch. É um relógio muito robusto, muito alto, geralmente bem alto. Ele resiste a altas pressões de profundidade e vai ter o bezel. O bezel ele consegue, aliás, você vai conseguir girar o bezel geralmente em uma direção apenas, anti-horária. Tem uns bezels que são fixos. Então é isso, tem marcador luminoso, apresenta, aliás, suporta altas pressões. Pulseiras de borracha são a regra. Aí você vai ter outros, né? O Racing Watch, ele começa a unir, a mesclar aí elementos de um, elementos de outro, e adiciona uma nova coisa aqui que são as complications. O valor de um relógio aumenta quando ele tem mais complications. O que são complications? Essas complicações são novas funções que estão no que a gente chamou de subdials. Então até agora a gente viu modelo a gente viu Dress Watch, Field, Aviator, Diver e Racing Watch. Vejam se a construção
pode alterar, né, o valor de um relógio. Essa é a construção de um Patek Philippe, feito à mão do começo ao fim. É o que você pode chamar de obra de arte. Para quem der importância, né? Mecânico, vamos ver agora, é o próximo item. Tem modelos que levam 1 ano para ficar prontos. Aí o indivíduo vem dizer, tanto faz, eu só quero ver a hora. Relógio não é para ver hora, mais, né? Já foi. Você vê hora no celular. Relógio é um acessório que vai definir seu estilo. Essa construção do Patek Philippe. Construção altera valor? Perguntar para o nosso colega aqui da bicicleta, de 60 mil. Altera valor? Pessoal, isso aqui é muito importante. Movimento. É o coração do relógio. É o que faz as engrenagens funcionarem. Nós vamos ter 2 tipos de movimento. Quartz e mecânicos. E os mecânicos vão se dividir em manuais e automáticos. Bem simples. Seu relógio usa bateria? Usa. É quartz. O quartz surgiu no final da década de 70, começo de 80. E quem inventou? Suíço. Descobriu que podia alimentar a bateria de um relógio, alimentar o movimento do relógio com a bateria. Aí os suíços disseram, isso não é relógio. Relógio tem que ter movimento interno, tem que ter mola mestra, tem que ter rotor. Aí o japonês da Seiko teve a crise do quartz. Mais de 60 mil demissões na Suíça. Ali no final da década de 70, começo de 80. É engraçado que agora está funcionando como vintage, como item vintage. Está até vendendo em qualquer lugar aí, aqueles Casio, relógios Casio. Bem da, eu sou velho, né? Então eu sou bem da época, eu peguei em 1979, 1980. Eu tinha esses relógios digitais, cara. Cara, não tem porteiro, é Casio. Fica garotão aí, tá usando. Existem variações do quartz, pessoal. Existem variações do quartz que eu vou falar daqui a pouco. Então, se seu relógio funciona a bateria, ele tem movimento a quartz. E o que é que isso muda? Quartz é mais barato, é mais preciso, não atrasa. Quartz não atrasa. Ele vibra, Solon, em uma frequência fixa e não atrasa. São mais precisos. Mas são. Pode ser até mais grosso, mas são mais finos. Prestem atenção nisso. Movimento a quartzo é assim, ó. Geralmente, tá? Funciona numa frequência de 1 pulso por segundo. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como o mercado é dinâmico. Então eu estou em dúvida se meu relógio, que tem uma second hand, meu relógio tem second hand, se ele é a quartz. É só olhar. Ele está pulsando assim? 1 por segundo? Quartz. Mais barato. Ok? Então é muito preciso. Foi um marco na história dos relógios de pulso, pelo que eu acabei de falar para vocês. Pela revolução do quartz, né? E como todo mercado, quando alguém sofre, alguém não está sofrendo. Se alguém faliu, alguém ficou rico. Quando os suíços demitiram, os japoneses ascenderam. Então a Seiko, que é dona da Oriente, a Citizen, cresceram. E houve uma ascensão, e relógio, que era um artigo de luxo, era interpretado como uma obra de arte, transformou-se num acessório que todo mundo tinha, porque quartz. Pessoal, movimento mecânico pode ser a corda e pode ser automático. O Oriente Bambino é a corda. Funciona aí entre 36 até 40 horas no máximo, mas não chega não. Se você der a corda toda, vai dar 36 horas. Precisa de revisão, é menos preciso, atrasa. Os automáticos funcionam no movimento do pulso. Tem uma peça que se chama rotor dentro dele, que fica oscilando. Essa oscilação leva ao movimento das peças, das engrenagens do relógio. Não para nunca, mas atrasa. Só que tem um charme nisso aí, né? Quem gosta de relógio adora o automático. É mais caro? Sem dúvida. Então, relógio é barato, você vai dizer é quartz. É mais caro? É automático. Como é que eu identifico um automático? Pelo movimento dos segundos. Aquele lá é automático.
Esse aqui é quartos, concorda? Ó, 1 por segundo. O que é que o mercado faz? Quando o mercado vê, peraí, eu estou vendendo menos quartos porque está todo mundo vendo que é assim. Aí o mercado diz, peraí, eu vou lançar um quartzo de alta frequência. Então hoje, eu tenho aí um exemplo, já existe quartzo que faz igual. Esse relógio mecânico, esse movimento que a gente chama de smoothness, traduz também aumento do preço. Quanto maior a leveza, a elegância desse movimento do ponteiro do segundo, quanto mais leve for, mais caro. Geralmente vibra em 9 ciclos por segundo. Você não vai notar. É como se fosse contínuo. Menos do que isso, você vai notar um pouco. Ele é mais barato, o relógio. Menos caro, vamos dizer assim. Ok? Mas não esqueçam que hoje já existe o quartzo de alta frequência. Exemplo, Vincero. Feito na China, o americano vende, vidro cristal de safira, bonito, quartzo de alta frequência. Eu tenho um. Parece que é automático, mas não é. Vamos tentar identificar mais ainda outras características do automático. Aqui alguns movimentos, pessoal, que é a engrenagem, né? Movimento de um relógio suíço, o ETA 2824, foto de outro, o ETA 2892 e foto do Eterna Calibre 1429U. Isso é para mostrar a parte interna para vocês. E para quem é colecionador e entende a fundo, bem mais do que eu, isso é mágico. Entender como isso foi feito. Informações importantes. Grandes marcas fabricam relógios com movimentos a quartzo e mecânicos. E os relógios com mecânica avançada tenderão a ter valor maior do mercado. Mas não é regra. Então olha o vídeo que eu fiz para você. Esse é um Tissot. Vocês vão dizer se é quartzo ou automático. Pronto. Posso passar, né? Próximo. Vamos dizer esse aí, tá? Oriente Bambino. Automático. Esse é a corda, tá? Automático. Atrás tá fechado. Não esqueçam disso. Olha esse aí. Automático, né? Mas vamos atrás. Olha aí o rotor. Então, o primeiro era a corda e esse aí é automático. Ambos são mecânicos, só que esse é automático. Quartzo de alta frequência, vocês serão enganados por alguns. Tá aqui, parece um automático, mas não é. Tipo de vidro, vou falar bem rápido aqui para vocês. Você vai ter acrílico, que é o mais barato, cristal mineral, cristal de safira. Maioria dos suíços, cristal de safira. O que arranha safira? Diamante e safira. Portanto, se o relógio tem vidro cristal de safira, ele é mais caro. O que é mais barato? Relógio de criança, vidro em acrílico. Você vai ver muitos relógios de criança, vidro em acrílico. Mais barato, arranha mais fácil, porém sai o arranhão mais fácil. E o que está entre os dois? Cristal mineral, que é 90% do mercado dos relógios. Suíços, de uma forma geral, vão ter vidro em cristal de safira, só o que pode arranhar a safira é diamante e safira. Esse relógio aí é um relógio em vidro cristal de safira. Como é que eu sei, Franklin, se o meu é ou não? Limpa bem e faz o teste da gota d'água. Coloca em cima do relógio. Final vocês vão fazer. Como é que fica a gota d'água num relógio com vidro cristal de safira? Ela fica linda, uma bolha. Viu aí? Você vai para um lado, vai para o outro, fica uma bolha. Sabia disso, Solon? Não. Vou mostrar agora com vidro cristal mineral como é que fica, viu? Bem bonita, né? A bolha? Sem mercúrio. Não é? Aí vamos olhar outra para a gente comparar? Lá vai. Oriente Bambino. Colocar uma gota d'água em cima. Esparramou. Perceberam a diferença? A primeira bem circular, uma bolha bem formada, e essa aí, ó, esparramada sobre o relógio. Perceberam? Todo mundo conseguiu perceber? Posso voltar. Então, esse teste é 100% fidedigno. Muitas vezes tem sujeira e não é. Mas todos os relógios que eu fiz foi.
Tá? Os aficionados por relógio aceitam esse teste aí. E a última característica que vai aumentar o preço do seu relógio, a quantidade de complicações que terá. Então, nesses aqui, você vê que tem várias complicações. E aí pode variar, pode ser cronômetro. Isso aqui se chama cronógrafo, tá? Essa complicação aí que está no meio. E isso vai alterar o preço. Então, o relógio automático, vidro cristal de safira, com muitas complicações, o preço sobe. Se tiver uma marca, né? Pulseiras, eu vou ter pulseira de aço, pulseira de couro, pulseira de nylon e de borracha na maioria das vezes. Pulseira de borracha, dedique para atividades físicas, por causa do suor, né? Esse aqui é um que eu tenho, que é um smartwatch Garmin, que eu uso para praticar esporte. Algumas pulseiras estão em harmonia com o relógio. Não adianta você trocar, mas outras dá para trocar. Franklin, se eu tiver o mesmo relógio, pulseira de aço, pulseira de couro, compro de aço e depois você troca por uma pulseira de couro ou outra. Por quê? Se você for comprar uma pulseira de aço isolada, é muito mais cara do que a pulseira de couro. Entendeu? Está lá de aço e de couro. Qual a diferença de valor dos relógios? Às vezes nenhuma. Aí você compra o de pulseira de aço e depois quer trocar por uma de couro. Vai lá e compra só a pulseira. Funciona. As pulseiras de aço são mais robustas, resistentes e não mofam. Desvantagens: são mais pesadas, menos versáteis que o couro e podem irritar a pele. As de couro são mais leves, mais versáteis, não esqueçam disso, mais elegantes, mais sociais. Não são resistentes como o aço, odor, né, pelo suor, é inadequado para a prática esportiva e tem muita falsificação. Essa imagem é do site Real Man Real Style, do Antônio Centeno, mas ajuda demais a você escolher. Veja que o dress watch com pulseira de couro se adapta na maioria das situações, menos na situação esportiva. Então, estou em dúvida, vou usar isso aqui. E aí eu vou disponibilizar esse PDF para vocês, tá bem? Algumas curiosidades para a gente concluir, Solon. Nesse relógio aqui, o 4 tem 4i. Caramba, mas o algarismo romano é IV. Por quê? Primeiro porque pode, depois porque você vai ter proporcionalidade. Veja que tem 4 números com I, 4 números com V e 4 números com X. Fica mais estético. Conseguem perceber isso? Outras curiosidades. O primeiro relógio de pulso foi fabricado em 1814. O relógio de pulso foi produzido oficialmente em 1868 por Patek Philippe. E Santos Dumont popularizou o relógio de pulso no Brasil. O nome Rolex não significa nada. Não é sigla, não é coisa nenhuma. É só estética. Rolex. Só isso, foi escolha. Pensada, né? A Rolex não começou na Suíça, ela começou na Inglaterra. Em Londres. Depois mudou por causa dos impostos. Tem muito brasileiro fazendo isso, né? Em 1926, produziu o primeiro relógio à prova d'água. A Rolex. Outras curiosidades. Os fabricantes japoneses também produzem excelentes relógios. Então olhem com carinho para Seiko, para Oriente e para Citizen. E existem variantes de fontes de alimentação para movimentos a quartzo, que são essas, EcoDrive, solar, que são energia luminosa. Não é energia solar, é energia luminosa. A Santíssima Trindade dos relógios não inclui Rolex. Inclui Patek Philippe, Audemars Piguet e Vacheron Constantin. Existem vários motivos para isso. O Vacheron Constantin, com essa referência, é o relógio com o maior número de complicações já construídos no mundo. Caríssimo, né? Tanta complicação, suíço, feito à mão, nessa marca. E para concluir, para um relógio ser considerado cronômetro, não basta colocar o nome lá não. Existem testes. E ele tem que ter esse certificado aqui, que é COSC. COSC é uma sigla. Aquela lá, ó. Controle Suíço Oficial de Cronômetros. São testes que levam 5 dias e fica lá o modelo. Só é cronômetro se for isso. Se tiver esse certificado, o relógio é mais caro. Outra curiosidade. Já falei do cronômetro, né? E o cronômetro é um relógio de alta precisão. Este aqui, Speedmaster, foi parar na Lua. Foi o cronômetro que o astronauta que estava com ele, não era o Neil Armstrong, era o outro. Tem a foto dele aqui, Edwin Aldrin.
Estava com seu Speedmaster. Foi o único que resistiu, antes de 1969, tá? Aos testes, a alta temperatura, alta pressão, baixa temperatura, baixa pressão. Então, o Omega Speedmaster. O que aconteceu? O valor subiu. É um clássico. Lembrar dessa fórmula, espero que seja útil para vocês. Este é o meu YouTube, este é meu Instagram. Eu só tenho a agradecer a Solon pela oportunidade. E a vocês. Obrigado.